No vídeo de hoje vamos falar sobre o VRTA11, um fundo de CRIs com uma característica interessante para a proteção inflacionária. Tem apresentado bom nível de dividend yield e vamos avaliar o seu portfólio, seus números de modo geral. Se o vídeo trouxer material interessante para seus estudos, curta e compartilhe. Em nosso canal temos também diversos outros fundos imobiliários. Fiquem à vontade para assistir. O VRTA é um fundo de papel, portanto possui diversos CRIs em seu portfólio e alguns outros fundos imobiliários. A maior posição do fundo é o Jardim Reserva Itanhanguá, com LTV de 70% praticamente, indexado pelo IPCA, como praticamente todos nessa lista inicial dos CRIs. O grupo BSO é a segunda posição e com um risco muito menor que o primeiro, com LTV de apenas 14%. O CRI Arteres, do setor de rodovia, possui um LTV alto de 89%. O Fragname, com LTV de 80%, é uma empresa do setor de revestimentos cerâmicos. O Canopus PPP, vinculado a recebíveis de CDHU. O WT Morumbi com LTV de 42%. O Açaí Barzel é a posição mais relevante vinculada à área de alimentos. O Grupo Sinal com um LTV de 58%, com garantia na alienação fiduciária do imóvel. O Direcional 2 na área de construção civil. E o macro HGRU vinculado à operação desse fundo imobiliário, HGRU 11, com LTV de 51%. Seguindo na lista, temos o Gafisa Oscar Freire com LTV mais alto, chegando próximo a 85%. Na sequência, o Quero Quero com LTV também mais alto. Outro do setor alimentício, o Grupo Pão de Açúcar, GPA TRX3, com LTV de 61%. O Via Varejo, com LTV de 53%. O São Vicente, com LTV de quase 63%, também na área de alimentos. O Grupo Mateus, também vinculado ao setor alimentício. O Cassi, vinculado à área da saúde, com LTV de 68%. O BRF Londrina, vinculado ao imóvel nessa cidade. E, por fim, nesse grupo de maiores posições, o Pague Menos, com LTV de 70%. Essas são as listas de posições menos relevantes do que os anteriores, e de fato são muitas posições que, diferentes da primeira lista, já aparecem algumas indexadas pelo IGPM ou CDI. Fechando o portfólio do fundo, temos a posição em alguns outros fundos, todos fundos de papel, sendo a posição mais relevante no QAMI11 da Casar, com um dividend yield de mais de 17%. Já o Game 11 é um fundo mais novo, com dividend yield de 10%, mas que ainda não completou um ano de proventos. Então, fatalmente, ele vai acabar indo aí para essa faixa de 15%, 17% de dividend yield. Resumindo o portfólio, a maior posição de securitizadora é de 29%, mas podemos dizer que há um bom nível de diversificação. As duas maiores áreas são construção civil e alimentos, com 19% e 17% respectivamente. Portanto, entendemos que há um bom nível de diversificação em termos de áreas de atuação também. Apesar da construção civil sofrer um pouco mais com juros altos, a área de alimentos costuma ser bem mais resiliente. 85% está indexado ao IPCA e 89,5% são CRIs e 10% com fundos imobiliários. Todos os FIs são fundos de papel.
Agora vamos falar da demonstração dos resultados do fundo, que apresentou 14,7 milhões de resultado dos CRIs e 1,8 milhões devido às posições em outros fundos imobiliários. Isso resultou em uma distribuição por cota de bons R$ 1,21. No histórico do último ano, sempre a distribuição ficou acima de R$ 1 por cota. Em termos de liquidez, o fundo negociou quase 54 milhões no último mês, um bom nível de liquidez, de maneira geral. Comparando o VRTA com outros fundos de papel de porte similar, analisando o dividend yield, o VRTA tem o terceiro maior do grupo, que apresenta valores muito bons no momento. A relação preço por valor patrimonial do VRTA perde somente para o CVBI. Está pagando praticamente o valor patrimonial. O crescimento do dividend yield desse grupo, o VRTA ficou atrás dos outros dois, onde foi medido o crescimento. A liquidez diária do VRTA é a menor do grupo, mas não deixa de ser um bom patamar. O número de cotistas está em linha com outros dois maiores desse grupo. E por fim, o valor em caixa do VRTA é o menor desse grupo aí de fundos selecionados. Olhando o histórico de investimentos, a cota se desvalorizou principalmente no último ano. Com isso, mesmo com um bom dividend yield, o investidor ficou abaixo da inflação. Essa desvalorização da cota pode ser vista no gráfico. Como comentamos antes, o fundo está sendo negociado praticamente no valor patrimonial. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no VRTA 11. Do lado positivo, é um fundo que tem um bom nível de diversificação do portfólio, tem uma proteção inflacionária, quase a totalidade dos CRIs tem indexação à inflação e tem bom histórico recente de pagamento de proventos. Do lado negativo, o crescimento do dividend yield nos últimos 3 anos foi menor do que outros fundos similares, e a queda das cotas com o aumento do juro, que para o investidor que está a longo prazo aí nesse fundo, né, é ruim, mas pode ser uma oportunidade para aquele investidor que deseja entrar nesse tipo de fundo. Lembrando que essa não é nenhuma recomendação de investimento. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.